Bem-vindo ao canal e-Audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Conto A Cela de Bronze, de Isaac Asimov. Ora, vamos, disse Shapur com toda a educação, levando-se em conta que era um demônio. Está me fazendo perder tempo. E o seu também, ao que parece, porque só tem meia hora. E a cauda retorcia. Não é desmaterialização? Perguntou Isidore Velby, imerso em pensamentos. Já disse que não, respondeu Shapur. Pela 100ª vez, Velby olhou para o bronze inquebrável. Inconsútil e ininterrupto que o cercava por todos os lados, o demônio tivera o prazer demoníaco. Que outro prazer podia ter, na verdade, de fazer ver que o teto, o chão e as 4 paredes eram laje de bronze sem qualquer traço distinto, 2 palmos de grossura, soldados e sem costura. Tratava-se da prisão suprema e Velby tinha apenas meia hora para sair dela, enquanto o demônio observava com expressão de quem prelibava tudo aquilo. 10 anos antes, até aquele dia, naturalmente, Isidore Velby assinará o documento. Nós pagamos adiantadamente, dissera Shapur, cheio de persuasão na voz. 10 anos de tudo o que quiser, dentro de limites razoáveis, e depois você será um demônio. Será um de nós, com um novo nome e poder demoníaco e muitos privilégios além disso. Nem vai perceber que é um condenado. E se não assinar, poderá acabar no fogo, de qualquer modo, como no decurso comum das coisas. Nunca se sabe. Aqui, olhe para mim. Não estou me saindo muito mal. Assinei. Servi meus 10 anos e aqui estou. Nada mal. E por que parece tão aflito para que eu assine? Então, se eu posso me danar de qualquer modo? Perguntou Velby. Não é fácil recrutar o pessoal do inferno, explicou o demônio, com um dar de ombro cheio de franqueza e que levou o leve odor de dióxido de enxofre a tomar-se um pouco mais forte naquela atmosfera. Todos querem arriscar-se a terminarem no céu. É um jogo com poucas possibilidades, mas existem. Acho que você é sensato demais para esse tipo de coisa. Enquanto isso, porém, estamos com um número maior de almas condenadas do que podemos cuidar e uma escassez crescente na parte administrativa. Velby, que acabará de dar baixa do exército e nada tinha para apresentar a seu favor a não ser a perna que coxeava e uma carta de despedida de uma jovem a quem ainda amava, deu a alfinetada no dedo e assinou. Está claro que lera, antes de assinar, o que ali se achava escrito em letras miúdas. Uma certa soma de poder demoníaco seria depositada em sua conta ao assinar com sangue. Não saberia detalhadamente como se manipulavam esses poderes, nem mesmo a natureza de todos eles, mas ainda assim seus desejos seriam satisfeitos de tal maneira que pareceriam ter ocorrido por meio de mecanismos inteiramente normais. Está claro que nenhum desejo podia ser realizado que interferisse com os objetivos e fitos superiores da história humana. Velby arreliou-se ao ler isso. Shapur tossiu. É precaução que nos é imposta por... Bem, lá de cima. Você é homem sensato. Tal limitação não vai atrapalhá-lo. Velby observou. E parece haver uma cláusula especial. Também. Coisa parecida. Sim. Afinal de contas, temos de verificar sua capacidade para o lugar. Ela diz, como pode ler, que deverá executar uma tarefa para nós ao encerrar os seus 10 anos, tarefa que seus poderes demoníacos tornarão inteiramente possível executar. Não podemos dizer-lhe agora qual a natureza dessa tarefa, mas você terá 10 anos para estudar a natureza dos poderes que vai adquirir. Você pode muito bem encarar tudo isso como um exame de admissão. E se eu não passar na prova, o que acontece? Nesse caso, explicou o demônio, você será apenas uma alma condenada e comum. E porque era um demônio? Seus olhos fumegaram ao pensar no assunto. Seus dedos de garras torceram-se como se já o sentisse bem enfiados nas entranhas do outro. Mas aduziu suavemente. Ora, vamos, a prova será muito simples. Preferimos ter você como membro de nosso quadro do que como mais uma incumbência. Velby, cheio de pensamentos tristes e referentes à amada que estava fora de seu alcance, importava-se pouquíssimo. Nesse momento, com o que aconteceria após 10 anos, e assinou. Mesmo assim, os 10 anos passaram com rapidez. Isidore Velby foi sempre sensato, como o demônio predissera, e as coisas deram certo.
Aceitou a posição e por estar sempre no lugar certo, no momento exato, dizendo que convinha ao homem certo, foi rapidamente promovida à condição de grande autoridade. Os investimentos que fazia invariavelmente traziam proveito, o que era ainda mais satisfatório. Sua namorada voltou-lhe com arrependimento mais sincero e a adoração mais satisfatória. O casamento foi feliz e abençoado com 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, todos inteligentes e razoavelmente bem comportados. Ao final dos 10 anos achava-se no ápice de sua autoridade, reputação e saúde, enquanto a esposa, entre outras coisas, se tornará mais bela ao amadurecer. E 10 anos, até aquele dia, naturalmente, após a assinatura do pacto, acordou e encontrou-se não no dormitório, mas em pavorosa câmara de bronze com a solidez mais assustadora e sem outra companhia senão um demônio ansioso. Você só precisa sair, e será um de nós, explicou Shapur. Isso pode ser feito de modo justo e lógico, usando seus poderes demoníacos, desde que saiba com exatidão o que está fazendo. E deve saber, a essa altura. Minha esposa e filhos vão ficar perturbados com meu desaparecimento, observou Velby, em quem o pesar começava a se revelar. Encontrarão o seu corpo morto, explicou o demônio para consolá-lo. Você parecerá ter morrido de ataque do coração e terá um belo funeral. O sacerdote vai encomendá-lo ao céu e nós não o desapontaremos, nem aos que escutarem. Muito bem, vamos com isso. Velby, você tem até meio-dia. Velby, tendo-se inconscientemente preparado para aquele momento durante 10 anos, sentia menos pânico do que teria sido possível. Olhou em volta, conjeturando. Este aposento é totalmente fechado, não há aberturas disfarçadas, não há abertura em lugar algum na parede, chão ou teto, disse o demônio, deliciando-se profissionalmente com sua própria obra. Nem nos encontros de quaisquer dessas superfícies, a bem dizer. Você já está desistindo? Não, não. É só me dar algum tempo. Velby pensou com afinco. Não parecia haver sinal algum de fechamento no aposento. Nem mesmo se sentia o ar a mover. O ar talvez estivesse entrando ali após se desmaterializar para atravessar as paredes. Talvez o demônio houvesse entrado pela desmaterialização e talvez o próprio Velby pudesse sair desse modo. Perguntou. O demônio sorriu. A desmaterialização não é um dos seus poderes. Tampouco eu a usei para entrar. Tem certeza do que diz? Este quarto é de minha própria criação, explicou o demônio, delambido, e foi especialmente construído para você. E você entrou vindo de fora. Entrei. Com os poderes demoníacos razoáveis que eu também possuo? Exatamente. Vamos, sejamos precisos. Você não pode mover-se pela matéria, mas pode mover-se em qualquer dimensão, por um simples esforço da vontade. Pode mover-se para cima e para baixo, para a direita e esquerda, transversalmente e assim por diante, mas não pode mover-se através da matéria de modo algum. Velby continuava pensando e Shapur continuava fazendo ver a solidez imovível das muralhas, teto e soalho de bronze, sua inquebrabilidade total. A Velby parecia evidente que Shapur, por mais que acreditasse na necessidade de recrutar pessoal para trabalhar, restringia a custo seu deleite demoníaco em poder contar com uma alma condenada comum a fim de divertir-se com ela. Pelo menos, comentava Velby, como tentativa lamentável de filosofar, terei 10 anos felizes para lembrar. Está claro que é um consolo, mesmo para uma alma condenada no inferno. De modo algum, contrapôs o demônio. O inferno não seria inferno se a pessoa pudesse ter algum consolo. Tudo que alguém ganhar na terra por pactos com o demônio, como no seu caso, ou no meu caso, também, é exatamente o que se poderia ganhar sem esse pacto, caso a pessoa houvesse trabalhado com diligência e confiança completa no bem, lá em cima. Isso é que faz estes pactos tão demoníacos, e o demônio riu com uma espécie de uivo animadíssimo. Cheio de indignação, Velby observou. Você quer dizer que minha esposa teria voltado a mim, mesmo se eu não assinasse o contrato? Poderia voltar, disse Shapur. O que acontece é a vontade de... Bem, lá em cima, você sabe, nós não podemos fazer coisa alguma para modificar isso. O pesar desse momento deve ter aguçado o espírito de Velby, pois foi quando ele desapareceu e deixou o aposento vazio, a não ser pela presença do demônio surpreso. E a surpresa transformou-se em fúria absoluta quando o demônio olhou o contrato com Velby, contrato que ele, até então, estivera segurando na mão para tomar as medidas finais, de um ou de outro modo.
Havia-se passado 10 anos, até aquele dia, naturalmente, desde que Isidore Welby assinara o pacto com Shapur, e foi quando o demônio entrou no gabinete de Welby e disse, cheio de raiva, olhe aqui. Welby passou a olhá-lo, atônito. Quem é você? Você sabe muito bem quem sou, retorquiu Shapur. Não, absolutamente, assegurou Welby. O demônio fitou o homem ameaçadoramente. Vejo que está dizendo verdade, mas não consigo entender os detalhes. E prontamente encheu a mente de Welby com os acontecimentos dos últimos 10 anos. Welby disse, sim, posso explicar. Está claro, mas você tem certeza de que não seremos interrompidos? Não seremos, garantiu o demônio, cheio de sombras no olhar e na voz. Eu estava sentado naquele quarto de bronze fechado, disse Welby. Deixe para lá, interveio o demônio, apressado. Eu quero saber, por favor, deixe-me contar como sei. O demônio estalou as mandíbulas e exalou tanto dióxido de enxofre que Welby se pôs a tossir, parecendo sentir dores. Ele pediu, se você pudesse afastar um pouco. Obrigado. Pois bem, eu estava sentado naquele quarto de bronze fechado e me lembrei como você não parava de acentuar a inquebrabilidade total das 4 paredes, do teto e do soalho. Fiquei pensando nisso, por que você era tão taxativo? O que mais havia além de paredes, teto e soalho? Você tinha um espaço tridimensional inteiramente fechado. Tossiu um pouco e prosseguiu. E era isso mesmo, tridimensional. O quarto não estava fechado na 4ª dimensão. Não existia indefinidamente no passado. Você disse que o tinha criado para mim. Por isso, se eu viajasse para o passado, me encontraria em algum ponto do tempo, afinal onde o quarto não existisse, e assim sairia dali. Terminava a explicação. E mais, você tinha dito que eu podia movimentar-me em qualquer direção, e o tempo pode com certeza ser visto como uma dimensão. De qualquer modo, assim que resolvi caminhar para o passado, encontrei-me vivendo para trás, em velocidade tremenda e, de repente, não havia mais bronze em volta de mim. Shapur gritou, cheio de angústia. Eu posso calcular tudo isso. Não seria possível você escapar de qualquer outro modo. É este contrato seu que me preocupa. Se você não é uma alma condenada comum, muito bem, isso faz parte do jogo. Mas você deve ser pelo menos um de nós, um em nosso quadro de pessoal. Para isso você foi pago, e se eu não entregar você lá embaixo, vou me desgraçar todo. Welby deu de ombros. Lamento muito, pode crer, mas nada posso fazer para ajudá-lo. Você deve ter criado o quarto de bronze logo depois que eu coloquei minha assinatura no papel, porque quando saí dali encontrei-me exatamente naquele ponto do tempo em que fazia o negócio com você. Lá estava você de novo, lá estava eu. Você empurrava o contrato em minha direção, bem como o estilete com que eu tinha de furar o dedo. Está claro que, como eu voltará no tempo, minha memória do que se tornava o futuro ia esmaecendo, mas não de todo, ao que parece. Quando você empurrava o contrato, para mim, senti-me pouco à vontade. Não me lembrava bem do futuro, mas sentia em tranquilidade. Por isso, não assinei. Recusei sua oferta. Shapur fez render os dentes. Eu devia ter sabido. Se os padrões de probabilidade afetassem os demônios, eu teria passado com você para este novo mundo imaginário. No pé em que as coisas estão, só posso dizer que você perdeu os 10 anos felizes que lhe pagamos. E um consolo. E acabaremos por pegá-lo. Afinal, esse é outro consolo. E essa agora. Interveio Welby. Existem consolos no inferno? Por todos os 10 anos que já vivi, eu nada soube do que poderia ter obtido. Mas agora você resolveu recolocar em minha mente a recordação dos 10 anos que poderiam ter sido. Lembro-me que, no quarto de bronze, você me disse que os acordos demoníacos não podiam dar coisa alguma que não pudesse ser obtida por diligência e confiança em lá em cima. Eu fui diligente e confiei. Os olhos de Welby recaíram sobre a fotografia da bela esposa e 4 belos filhos. Se depois percorreram o luxo de bom gosto em seu gabinete. E posso escapar inteiramente do inferno. Também isso está além do seu poder de decidir. E o demônio, com um uivo pavoroso, desapareceu para sempre. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.